Boa noite. Vamos estudar a Bíblia? Eu quero compartilhar com você uma palavra muito importante para nós, né? Nós vamos estar lendo o livro de Isaías 35. Mas antes de começar aqui, eu quero pedir a você uma ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, né? Acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos. E faça um comentário e compartilhe. Tá bom? Então vamos abrir Isaías 35. Nós vamos ler todo o texto, né? De 1 a 10. Isaías 35, de 1 a 10. A nossa mensagem tem um tema, e o tema da nossa mensagem é: tende bom ânimo. Isaías 35, de 1 a 10. Ok? O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais. Crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com o cântico do júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo de alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos agradecer a Ti pela leitura da palavra. Pedimos a Ti que fale conosco esta noite. Que o Senhor possa derramar a graça da palavra em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, guardados pela Tua mão.
Pai, queremos pedir a Ti que derrame do Teu Espírito em nossas vidas, que venhamos receber, ó Pai, a palavra com alegria, que os nossos corações possam estar apegados ao Teu coração e que venhamos adorá-lo, Senhor, com toda a nossa força. E agora pedimos a Ti, fale conosco, Senhor. Traga a revelação da Tua palavra às nossas vidas, que possamos receber essa palavra, Senhor, e receber vida em nós. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez estamos reunidos em torno das Escrituras Sagradas para recebermos uma porção de Deus em nossas vidas. Então é maravilhoso demais para nós, né, estarmos reunidos para estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela gera vida em nós, ela traz alegria em nós, ela desperta coisas boas nas nossas vidas. Então eu quero, sem mais delongas, voltar para o texto, né? E estudarmos aqui essa palavra de hoje. Em evidente contraste com as cenas de juízo do capítulo anterior, este poema prediz o alegre retorno de Israel depois de sua deportação à Babilônia em 587 a.C. Então veja que o capítulo anterior, ele vai falar de juízo. O capítulo anterior, ele é um contraste deste capítulo aqui, onde aqui neste capítulo Deus está falando de bênção, Deus está falando de abençoar o seu povo. Então aqui nós vemos um contraste muito grande entre um capítulo e o outro. Mas hoje nós vamos focar aqui no capítulo 35, quando a gente vai ver aqui as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Então eu quero descer aqui com você para o versículo 2, que diz assim: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Estes lugares são regiões férteis, citadas como símbolo da fecundidade de todo o país. Tá? E a gente pode ver isso aqui no capítulo 33, no versículo 9. Só voltar um pouquinho, Isaías 33, 9, que diz assim: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Então aqui fala de uma escassez, fala de um tempo difícil. Mas no capítulo 35 que estamos estudando, Deus traz vida a esses lugares. Deus derrama o seu poder nesses lugares. Um lugar que outrora estava assolado, agora esse lugar vai gerar vida, ele vai trazer alegria, ele vai vir com provisões para a vida humana. Então, tudo isso é o que Deus pode fazer por nós. Se nós trouxermos aqui agora uma aplicação em que a gente precisa trazer uma aplicação desse texto às nossas vidas, nós vamos ver o quanto poderoso é o nosso Deus e o quanto Ele nos ama. Então eu quero voltar com você, versículo 3. O versículo 3, Isaías 35. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Esse texto, ele também é citado em Hebreus 12, 12. Vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 12?
Hebreus 12, versículo 12. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tá? Então, esse texto de Isaías 35:3, ele é citado aqui no livro de Hebreus, né? O escritor aos Hebreus. Volte agora para o texto, agora versículo 5 e versículo 6, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então veja que Deus é o nosso Deus, é o Deus da provisão. Tá? O deserto é um lugar muito difícil, né? Lugar de serpente. O deserto é um lugar muito quente durante o dia, e à noite a temperatura cai a zero, abaixo de zero, né? Então o deserto é um lugar inconstante, mas a presença de Deus no deserto gera vida, gera alegria. A presença de Deus no deserto traz água. O deserto vira manancial com a presença do Senhor. E aqui eu já quero trazer aplicação para as nossas vidas. Não sei como você está vivendo hoje, de repente você está vivendo um deserto, atravessando por um deserto, e aí você de repente está como o povo de Israel quando estava no deserto, houve murmuração. O povo murmurou. O povo não reconhecia a liderança que era Moisés. Então eles se viram como gafanhoto, né? Gafanhoto não tem líder. Então eles, quando olharam para aquele povo, né? Na verdade eles achavam que eles não eram nem um povo, era um bando sem liderança. Por quê? Eles não queriam reconhecer a liderança de Moisés. Mas havia um líder, Deus colocou um líder lá. Então o povo estava murmurando, o povo estava contra a vontade de Deus, né? Tanto que dos que saíram do Egito até para chegar na Terra Prometida, só dois, só Josué e Caleb, o restante morreu no deserto porque murmurou no deserto. E eles viram muita coisa no deserto. Viram água, viram codornizes, viram coluna de fogo, viram a coluna de nuvem. Deus estava sempre ali. Deus estava sempre trazendo a provisão. Eles não ficavam doentes. Roupas não estragavam, sandálias, né, não estragavam. Mas eles murmuraram. E tem muita gente hoje vivendo dessa mesma forma. Atravessando um deserto, murmurando, reclamando de tudo e de todos. Se esquecendo que existe um Deus que é todo poderoso, que está no controle de todas as coisas e que cuida de nós e que nos ama. Então aqui, Isaías vem trazendo esse contraste entre o versículo anterior e o versículo seguinte, né, que é o versículo 30, o capítulo 34 e o capítulo 35, eles são opostos. Por quê? Porque no 34 fala de escassez, fala de juízo. No 35 fala do amor de Deus, a provisão do Senhor, os cuidados do Senhor. Então o nosso Deus tem nos guardado até aqui. E nós precisamos aprender a olhar com esse olhar maravilhoso de entender que Deus está nas nossas vidas e está cuidando de nós. De repente não está tudo no lugar, né? Você gostaria que tivesse de uma outra forma, mas Deus está cuidando. E nós não sabemos o que Ele pode fazer amanhã. Nós não sabemos o que Deus pode fazer daqui a alguns minutos. Ele pode transformar a nossa vida toda.
Então, a nossa expectativa tem que ser sempre essa, de coisas boas. Né? A expectativa de que as coisas ruins vão ficar até aqui, daqui para trás, né? E daqui para frente Deus vai entrar com provisão, daqui para frente o Senhor vai derramar o seu poder, daqui para frente o Senhor vai agir na nossa vida, né? E vai mudar todo o quadro, toda a situação. Então nós precisamos confiar no Senhor. Confie no Senhor. Nós precisamos confiar nele. Então o nosso tema de hoje é tende bom ânimo. Então tenha bom ânimo. Deus está cuidando de nós e tem uma palavra para nós que é interessante. Deus não está morto. Deus não está morto. Eu vou repetir isso para você. Deus não está morto. Tem gente achando que Deus está morto. Tem gente achando que os olhos do Senhor estão tampados, né? Os seus ouvidos são tampados, a sua boca tampada, né? A sua mão encolhida. Não está. Deus está pronto para nos abençoar. Mas nós precisamos crer nele. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é vivo e é poderoso. Então aqui a gente vai ver Isaías trazendo esse relato maravilhoso. Ele falando que o deserto vai virar manancial. Quem sabe você esteja num deserto. E você esteja com a visão opaca. Com aquela visão do povo de Israel quando estava atravessando pelo deserto. Sem esperança nenhuma. Achando que ali era o fim, né? E eles chegaram a dizer para Moisés assim: você nos tirou do Egito para morrermos aqui porque não tem sepultura para todo mundo lá? Eles estavam só vendo a morte. Eles contemplavam a morte o tempo todo. Mas Deus queria vida, Deus queria dar vida para eles. Assim como deu para Josué e Caleb. Por quê? Porque Josué e Caleb saíram do Egito crendo que Deus estava presente, que Deus estava vivo, era o Senhor quem estava à frente deles, era Deus quem trazia a provisão. Então o que aconteceu? Eles chegaram lá, na terra prometida. Então Deus tem uma terra prometida para nós. E nós não podemos desistir. Então continue firme no seu propósito. Continue crendo que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família, está derramando graça no seu coração. Volte para o texto, vamos voltar para o texto. Versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos. E a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Só o nosso Deus pode fazer isso. Só o nosso Deus pode transformar um caos em bênção. Transformar um caos em alegria. Só o nosso Deus pode fazer isso. Então nós precisamos confiar no nosso Deus. Nós precisamos olhar para Ele sempre, né, com aquele olhar daquele filho que sempre confia no Pai. Você imagina uma criança, uma criança aí, sei lá, de 4, 5 anos, né, uma criança sem maldade nenhuma. Ela acredita no Pai. Se ela estiver numa altura, sei lá, de 3 metros, 4 metros, e o pai estiver embaixo e falar assim, filho, pula. A criança é capaz de fazer isso. Porque ela acredita. Nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar que Deus está cuidando de nós e cuidará até o dia de Cristo.
Aí eu quero voltar para o texto com você. Nós estamos no versículo 5 e 6, né? Aqui nós encontramos semelhança com Mateus 11:5. Eu quero ler o texto de Mateus 11:5. Tem uma semelhança aqui com esse texto, versículos 5 e 6. Mateus 11:5. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus deixou essa palavra para nós, para mostrar para nós o seu grande amor. Ele nos ama de uma forma maravilhosa. Mateus 11:5. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, saltando o jumentinho? Veja, o povo sempre teve esse costume de reclamação. Reclamar é uma coisa que sempre esteve na vida do povo. Quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, o povo sempre gostou de reclamar, de murmurar. Mas não é isso que vai trazer a vitória para as nossas vidas. Nós só vamos receber a vitória, só vamos receber alegria de volta nas nossas vidas quando nós pararmos de murmurar, de reclamar. Mas quando nós olharmos para Deus, crendo que Ele pode mudar o quadro da nossa vida a qualquer momento. Para Deus é só uma palavra. Para Deus é só um sopro. Muda tudo. Basta uma palavra e muda tudo. Então, nós precisamos continuar crendo no Senhor. Nós precisamos continuar firme. Os nossos olhos têm que estar sempre no Senhor, né? Como disse o rei Josafá. Josafá estava numa situação difícil, mas ele disse: os nossos olhos estão postos em Ti. Nós precisamos estar com os nossos olhos postos no Senhor. E sempre confiante, acreditando que Ele vai mudar o quadro da nossa vida. Não importa o que seja. Pode ser algo muito grande, muito difícil. Quem sabe uma enfermidade que os médicos tenham dito: olha, isso aí é difícil, não dá e tal, né? Vai ter que conviver com isso. Nada. Deus pode mudar o quadro. Uma palavra apenas. Então aqui a gente vê Isaías trazendo uma palavra de esperança para o povo de Israel. E olha, o nosso Deus é esse. O Deus que traz sempre uma palavra de esperança para nós. Não importa o que seja. Ah, mas o problema é grande demais. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Então nós precisamos ter uma fé desse tipo. De olhar para o Senhor e entender que para Ele não há impossíveis. Então diga isso para você. Diga assim para você, para sua alma. Diga assim, ó: não há impossíveis para o meu Deus. Não há impossíveis. Ele está na nossa vida, Ele está cuidando de nós. Todos os dias. Olha, e o legal, né, que Deus nos dá amanhã. Cada manhã a Bíblia diz que Ele renova as suas misericórdias sobre nós. Aí, quando Ele faz isso, sabe o que Ele está fazendo? Ele está nos dando a oportunidade de crescer, de vencer, de avançar, né? E de confiar nele. Então nós precisamos confiar no Senhor, fechar os olhos assim e confiar. Ele está comigo e Ele vai me abençoar, Ele vai me guardar, Ele vai me livrar do mal, Ele vai estar sempre com as suas mãos sobre a minha vida, sobre a minha família, guardando a minha casa, guardando o meu celeiro. Então nós precisamos crer nesse Deus. Então eu quero voltar, agora versículos 6 e 7. Os coxos saltarão, os servos, a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos.
e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então veja só, onde os chacais viviam, agora crescerá a erva. Os chacais são animais de deserto. Só que agora o Senhor está dizendo que vai crescer a erva. Ele está dizendo: o deserto vai se transformar num grande manancial, num lugar de bênção, num lugar de alegria. Então essa é a minha vida, essa é a sua vida. Deus está falando, apontando para nós: olha, se você está num deserto hoje, não murmure não, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele vai transformar o seu deserto em manancial. Agora, para isso nós precisamos crer. Para isso nós precisamos crer. Se a gente não crer, nada acontece. Então a gente precisa crer. Verso 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Agora, só que eu quero trazer aqui para você uma coisa interessante nesse versículo. Quando ele fala aqui de caminho santo, veja aí, caminho santo está com letra maiúscula. Caminho santo com letra maiúscula fala de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Então, esse caminho está apontando para Jesus. Isso é, o nosso deserto será um caminho santo. Isso é, Jesus estará conosco dentro desse deserto e transformará o deserto em manancial. Porque Jesus é o rio. Então nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos olhar para o nosso deserto assim, ó, entendendo: Deus já está transformando esse deserto em manancial. Deus já está transformando tudo. Esse lugar que agora está seco, agora eu estou vendo seco, mas daqui a pouco esse lugar vai ser um manancial maravilhoso, vai ser um lugar de alegria, um lugar de gozo, vai ser um lugar onde eu vou ter prazer. Então nós precisamos ter essa palavra dentro de nós. Uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de alegria dentro de nós. Então o nosso tema é: tende bom ânimo. O deserto não dura a vida toda. Repita isso. Fala isso assim, dentro de você, fala assim: o deserto não dura a vida toda. Deus não deixou o povo às mínguas. Deus foi preparando coisas novas no deserto. E Ele quer preparar coisas novas para nós. Ele quer trazer coisas novas às nossas vidas. Mas nós precisamos crer em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Então vamos voltar para o texto. O versículo 9 diz assim: ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os remidos somos nós. Nós andaremos por esse caminho santo. O caminho santo é nosso, pela graça de Deus. Então veja que Deus preparou um caminho santo para nós, no meio de um deserto. Então confie mais no Senhor. Ponha sempre a sua confiança nele. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração.
E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua família. Mas nós precisamos crer nisso. Se a gente ficar incrédulo, como o povo ficou lá no deserto, a gente vai morrer no deserto. Mas se nós tivermos a fé de Josué e Caleb, nós vamos ver terras boas, terra prometida. Né? E aí, o que aconteceu com Josué? Josué ganhou a sua terra, Caleb ganhou a sua terra. E mais, Caleb, quando ganhou a terra dele, ele tinha 40 anos a mais. Mas ele disse, eu tenho a mesma forma que dantes, a mesma força que dantes. Isso é, 40 anos depois, Deus estava revigorando as forças dele a cada dia. E ele foi lá ainda lutar com os anaquins, que eram os maiores homens do mundo. Ainda foi lutar com os anaquins para tomar a terra deles. Então, não morra de véspera. Continue crendo, Deus está no controle. Continue crendo, Deus vai transformar o seu deserto em manancial. Continue crendo, porque o Senhor está cuidando de você e da sua família. E voltando ao texto, esse texto fala do povo que havia sido levado cativo para a Babilônia. E aí eles foram levados cativos no ano 587 a.C. E para eles morreriam lá. Só que o Deus da nossa provisão já tinha um plano no coração para libertar o povo de lá. Quem sabe você está achando que, eu vou morrer nesse deserto. Isso de repente é o que você pensa. Porque no coração de Deus, não é isso que está. No coração de Deus sempre tem um plano de salvação para nós. Tanto que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer aqui na terra por nós. Para pagar uma dívida. E havia um escrito de dívida contra nós, mas ele, o que ele fez com esse escrito de dívida? Ele encravou na cruz. Então, o nosso deserto já virou manancial. Deus já transformou o nosso deserto em manancial. Ele não vai transformar, ele já transformou o nosso deserto em manancial. Ele já trouxe para nós uma palavra de vitória. Já está decretado, está lá na cruz do Calvário. E nós não podemos ficar murmurando, achando, e agora, como é que vai ser? Não vai dar, não sei o quê, o deserto vai me matar, vou morrer no deserto, vou morrer com sede, vou morrer queimado no deserto, ou então vou morrer com frio no deserto. Nada. Deus já entrou com providências. Deus já nos deu a vitória. Ele não vai decretar assim, eu vou te dar a vitória. Ele já decretou, ele disse, eu já te dei a vitória. Então você e eu precisamos confiar em Deus, colocar toda a nossa esperança nele, colocar toda a nossa fé nele, acreditar na palavra dele. E aí, veja só, versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e júbilos. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Oh, que legal! Mas o Senhor já decretou isso para a minha vida e para a sua. Ele fala aqui, veja só. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna. A gente não vai ter só uma alegria de 20 minutos.
ele está falando de alegria eterna para nós. Aí ele continua dizendo assim, ó, coroará a sua cabeça, gozo, alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, se hoje você contempla tristeza e gemido, saiba que Deus já deu ordem para que a tristeza e gemido saia em nome de Jesus. E entra a alegria, entra o gozo. É isso que Deus quer para nós, que nós venhamos nos alegrar nele. Então ele preparou para nós um caminho santo, no meio do deserto. Onde habitavam os chacais, agora vai ser um manancial maravilhoso. Então creia, Deus está mudando o seu deserto. Se ainda não foi mudado, o que você acha, né? Porque já foi mudado. Mas se você ainda não vê, comece a pedir a Deus, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu veja. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja. Porque muitas vezes os nossos olhos espirituais estão fechados e a gente só vê as coisas com os olhos naturais, né? Nós precisamos ver com os olhos do Espírito. E aí a gente vai ver que o deserto já foi transformado num grande, maravilhoso manancial. E que a graça do Senhor seja sobre nós. Que possamos, a cada dia, olhar para o nosso Deus, entendendo o que Ele já fez na nossa vida. Não é o que Ele vai fazer, Ele já fez. Ele já nos abençoou. Ele já derramou a sua graça sobre nós. Amém? Eu quero orar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que venha estar sempre conosco, derramando sobre nós esta graça maravilhosa. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos ver. Que tenhamos, Senhor, olhos como Josué e Calebe. Que tenhamos fé como Josué e Calebe. Eles acreditaram, Pai. Quando eles saíram do Egito, eles acreditaram que o Senhor estava com eles. E eles entraram na terra prometida porque eles não duvidaram. E que nós não venhamos duvidar, Pai. Que a cada dia nós possamos acreditar que o Senhor está conosco. E que nós possamos ter bom ânimo, que a cada dia nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos para contemplarmos, Senhor, já não mais um deserto, mas um manancial, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de gozo. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, os Seus cuidados, que o Senhor venha agir em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração, Deus abençoe a sua família, tá? Que você e a sua família possam participar dessa alegria do Senhor, né? Esse manancial lindo que o Senhor já preparou para nós, tá bom? Deus abençoe. Eu quero fazer aqui mais uma oração agora final aqui. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre, e que os homens e mulheres de fé digam amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e derrame graça no seu coração. Um abraço, fique com Deus.